Boa tarde, boa noite para todos. Hoje é um dia histórico, né, para a gente, certamente, muito importante mesmo, porque confirmou-se de vez a vitória do Biden nas eleições norte-americanas. A vitória mínima da democracia, por assim dizer, né, nos Estados Unidos, porque pelo menos a truculência, o preconceito, o racismo, a opressão ficaram reduzidas, né? Com a derrota do Trump, teremos um pouco mais de folga nessa democracia toda especial, diferente, que é a norte-americana, né? Vimos como o sistema eleitoral desse é tão confuso, atrapalhado e não democrático, né, efetivamente. Mas o que importa é que tivemos o fim desse flagelo e creio que abrirão perspectivas melhores para o Brasil também. É bom frisar que a vitória mínima da democracia nos Estados Unidos foi calçada, né, em duas grandes manifestações. Né? Penso eu que a atuação dos negros, né, criticando as práticas e as táticas da polícia norte-americana, fizeram confluir um grande movimento negro em nível nacional e no exterior também, né, na Europa, e tudo isso foi um grande ponto de pressão sobre o Trump. Mas não podemos dizer que foi só a atuação do movimento negro norte-americano e do Partido Democrata, é claro, que derrubaram o Bush, o Trump. Foi evidente que a coronavírus, né, a pandemia, também teve forte peso nessa derrocada. Né? Mais de 1 milhão de contagiados pesam nisso, né? Mas ainda assim, tendo a acreditar que a ação do movimento negro norte-americano foi mais possante, foi mais constante, foi maior para a derrota do Trump. Nós vamos falar hoje aqui sobre as eleições municipais brasileiras e espero que um primeiro exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos seja interiorizado por nós aqui. Os negros fizeram a diferença. Né? Os negros atuaram, um movimento aberto, um movimento negro nas ruas, com mobilizações, com atuações, defendendo o direito, né, dos negros viverem, terem mais uma liberdade mais ampla e eficaz. E os negros combateram vivamente a polícia, a truculência policial, a violência policial. E os negros se prostraram, defenderam mesmo, foram porta-voz da democracia liberal, mas sim, se contrapuseram ao Trump. Aqui no Brasil nós temos muitas razões para termos uma atuação de negros abertamente, claramente colocada e com uma fundamentação histórica impressionante. Vejam, nos Estados Unidos, os negros foram para a rua, foram fazer movimento negro, foram denunciar, foram conclamar a opinião pública, se opuseram, se contrapuseram mesmo ao Trump, mas, digamos assim, eles contribuíram também para que a população norte-americana voltasse a votar. Estava havendo um certo hiato da participação norte-americana. Quer dizer, os negros tiveram uma dupla função, não é? Não só defender a nossa raça, defender os direitos atinentes a ela, como reativar a participação eleitoral. Isso foi muito grande e creio que possibilitou, em larga escala, contribuiu bastante para a vitória, então, do Biden. Mas nós aqui, nós brasileiros,
Também temos motivos históricos de sobra para agirmos nesse sentido. Eu quero dizer que essa atuação viva dos negros norte-americanos tem um cunho de atuação histórica, porque tanto mexeu no colégio, no quórum, né, eleitoral, na participação viva da população, como resgatou causas sublimes, dignas, motivos preciosos, e não participação eleitoral de qualquer jeito, votando em qualquer candidato, né? Como se avizinha uma participação desse tipo para as eleições de 15 de novembro. Quer dizer, por que motivo histórico você vota? Por quê? Ou não tem motivo histórico? Você vota porque estão falando para você votar nesse partido, naquele? Né? Mesmo nós, negros, por que votaremos em negros somente? Por quê? Se tem inúmeros negros de alma branca, se tem negros conservadores, negros que sabemos que são xilungus, devemos votar inadvertidamente nesses negros porque são negros? Eu acho que não. Né? Eu acho que, assim como os negros norte-americanos tinham sentido um objetivo para se mobilizar e lutar e votar, eu creio que nós temos os nossos motivos históricos muito, muito, muito fortes e louváveis para nós entrarmos nessa disputa eleitoral. Quer dizer, nós deveríamos assumir o compromisso de votar em gente importante no sentido da defesa da nossa causa. O julgamento não é tanto se o cara é negro em si. O cara pode ser negro em si e não ser um defensor nem da causa, nem da negridade, nem da negritude, ser um cara que só se interessa em empoderamento pessoal, por exemplo, e o resto da nossa classe, da nossa raça que se exploda. Temos que ser mais seletivos e temos que ter alguma coerência histórica, porque é o passado que tivemos que condiciona grandemente o modo de vida que nós temos hoje. Então não podemos apagar do passado, a referência do passado, para escolher os nossos candidatos. Não temos que deixar de conhecer história, de saber história. E não temos que escolher, claro, não temos de escolher candidatos que nada acrescentam, que produzem um discurso só envolvente, mas que inclusive tem janela política, tem muita participação nas eleições e até hoje não disseram que vieram profundamente. Quer dizer, os negros ainda estão aí com seus dramas, os brancos pobres também, e se considerarmos os descendentes de indígenas, eles também estão carregando problemas históricos de monta, né? Problemas históricos que efetivamente impedem maior desfrute social, maior desfrute da vida, da sua condição material. É como que as três grandes raças formaram o Brasil, segundo a fábula da união das três grandes raças, branca, indígena e negra, que assentaram o Brasil, continuassem com sofrimentos semelhantes aos que enfrentavam no passado. E por que continua essa persistência? Né? Porque a maior parte dos seus problemas não foram resolvidos, óbvio. Estão aí ainda. Então a nossa fala de hoje vai ter muito esse caráter de questionar essa tríplice formação, essa tríplice constituição de que negros, índios e brancos pobres assentaram o Brasil, possibilitaram o Brasil, passado e continuam possibilitando do presente, e de que tenham sido herdeiros desse país na maior parte do que lhe cabe. Não, faltam as coisas. Temos que votar e aproveitar. Se é que temos que votar, temos o direito de não votar, é claro, óbvio. A liberdade
inclui isso. O direito de não referendar essa suposta festa da democracia. Podemos também nos situar como críticos de tudo e alheios, né? Não nos responsabilizarmos por esses acontecimentos desdobrados. Ou seja, eu quero frisar o seguinte: nós que escolhermos então votar, né? A primeira escolha é votar ou não. Nós que escolhermos votar, temos que pelo menos perseguir alguma relação do passado histórico com o presente. Não podemos votar por votar. Não faria sentido. Seríamos ingênuos, muito ignorantes ou alienados em grande escala. Eu vou desenvolver essa ideia de que os descendentes das 3 macro-raças, né, na fábula das raças que formaram o Brasil, teriam motivos com o passado, e o seu passado explica em grande parte a condição que eles vivem hoje, e nesse caso deveríamos procurar candidatos que soubessem isso, que defendessem nisso, que elevassem nossas reivindicações nesse sentido, e não candidatos que ficam, por exemplo, discutindo isoladamente questões piegas, em vez de ir ao fundo das questões maiores para tornar possível a resolução dos nossos problemas, ou pelo menos melhorar a nossa condição em grande parte. Nosso raciocínio de agora, então, para diante, é como aconteceu a história para as três grandes raças, em alguns aspectos mais relevantes, e alguns, tem muitos outros, né? E que coerência nós deveríamos procurar nos candidatos ao votar na relação desse passado com o presente que nós enfrentamos hoje. Vamos pegar por partes, então. Vamos primeiro considerar o índio, né? O que aconteceu com o índio, né? Em grande parte, nós não vamos situar tudo a tragédia indígena, mas alguns aspectos principais que fizeram com que hoje ele seja um misto de não cidadão, claro, não, né? Está enclausurado pela FUNAI, e um misto de pessoas que já não reivindicam quase nada em relação à sua etnia, mas chegam mesmo a negar o próprio passado. Tal o tamanho da dominação e da exploração que sofreram. Vamos relembrar então alguma coisa. O índio, no passado, o índio que tinha ampla população, que somava mais ou menos 10 milhões de pessoas, dispersamente, né, pelo Brasil, em vários grupos culturais, bandos, tribos, aldeias, prenúncio de civilizações. Esses índios, o que eles sofreram assim de mais aberrante, mais aterrador, que retiraram parte razoável da sua população, eliminaram, foram vários eliminados por doenças, imediatamente, né? Doenças trazidas pelo europeu. Sim, guerras justas ou injustas, aquelas que a coroa portuguesa pedia aprovação para a Igreja Romana para se declarar justa e ser justificada, então, a invasão, a dominação, a escravidão do elemento indígena. E aí foram milhões que sucumbiram assim, né? Ou seja, esse índio que era, obviamente, o dono da terra, porque já estava pelo menos 10 mil anos, né? Esse índio que, inclusive, soubemos essa semana, houve a comprovação de migrações africanas via Estreito de Bering para o Brasil, quer dizer, indiretamente, demoradamente, não é de um dia para outro, mas sabemos então que a Luísa, né,
aquele ser assim, tanto enigmático, uma negra, com aproximadamente 11.700 anos, e o Luizão, idade próxima de 16 mil anos, eram africanos negros aqui, de tal maneira que o índio tem também na sua composição, parcialmente, o negro africano. Hoje sabemos isso com alguma desenvoltura. Bom, mas voltando, além de todas esses massacres autorizados, né, dependia do equilíbrio de força numa região, se precisava de mão de obra ou se precisava de súditos para o rei, e a Igreja Católica, que muitas vezes catequizava à força, nunca com liberdade, os índios e nos punha sob subordinação ao Reino de Portugal e à própria Igreja, que era um departamento, por assim dizer, do rei Reino de Portugal aqui no Brasil. Bom, e esse cartão de visita dos que estavam de fato dominando e não estavam empenhados em descobrimento coisa alguma, queriam apenas, dentro de uma sociedade de tipo mercantil, tirar os aproveitamentos maiores, ainda que fosse à custa da guerra e ainda que fosse à custa da escravidão. Mas o que é mais marcante, né, dentro desse movimento, que durou mais de 300 anos, é a guerra dos Guaranis, quer dizer, a guerra em que não é guerra propriamente dos Guaranis, mas vamos falar assim, a guerra dos 7 povos das missões num território que hoje equivale mais ou menos às partes de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e mesmo do Paraná. Ou seja, ali, em contato com os jesuítas, boa parte dos índios estavam escapando do genocídio que o bandeirante paulista promovia contra ele. E foram efetivamente traídos, entre aspas, né, pelas duas coroas, tanto a espanhola quanto a portuguesa, porque os índios foi intensificada a guerra contra eles. Houve o desmoronamento de um princípio de civilização mista que ocorria entre índios e religiosos. E então, boa parte da população brasileira proto-brasileira, desses índios que já eram um pouco aculturados também, já eram tanto aculturados, tiveram o final da sua existência, não puderam progredir. Será que isso tem alguma coisa a ver? Será que não é óbvio que tem a ver com o descendente de indígena hoje? Será que essa imposição no passado, essa coerção, essa pressão, essa tensão sobre os mesmos, esse aldeamento compulsório e essa guerra dos Guaranis, vamos chamar assim, será que não teve um desdobramento muito amplo na conjuntura de hoje, dos poucos descendentes de indígenas que se assumem, chamados vulgarmente de caboclos, de caburé em algumas regiões, no Mato Grosso? Se assim for, né, e assim parece ser mesmo, né, é óbvio, foram suprimidos inúmeros povos, né, no geral, e foram particularmente esses da guerra dos 7 povos das missões. Será que deveriam votar em quem as pessoas que têm este passado? As pessoas que passaram e perderam a sua liberdade, a sua vida, o seu progresso, a sua autonomia e continuaram se tornando escravos até enfrentarem caçadores de índios no século XIX, dos bugreiros, e depois viverem sob os braços da USP, Serviço de Proteção ao Índio. E finalmente, na ditadura militar,
viverem sobre os auspícios da FUNAI, que praticamente não atendeu a maior parte das demandas que eles pedem até hoje. Quer dizer, mesmo lá na região em que eu passei, os borores tradicionais, né? Índios borores já em contato permanente, duradouro com a sociedade nacional, não tiveram a maioria das suas reivindicações atendidas. Bom, e aí? Essa guerra, a Guerra dos Guaranis, né? Essa guerra dos Sete Povos nas Missões, não foi a última grandiosa tragédia. Já falei várias, as contínuas, né? As guerras justas. Mas um autor como Darcy Ribeiro nos revela uma outra estratégia de dominação do branco português que minou, assim, internamente as sociedades indígenas. Além daquelas que eu salientei até agora, o cunhadismo, né? Isolar esse termo, colocá-lo entre aspas, fomentava a subordinação e a destruição por dentro. E isso eliminou milhares de indígenas, de chefes indígenas, e passou a direção para mamelucos, né, para tipos intermediários entre o branco e o português, que se colocavam sobre a direção, através do cunhadismo, dos bandeirantes ou descendentes dos bandeirantes. Quer dizer, havia, como a palavra sugere, essa ampliação da família, mas o branco que entrava na família indígena, basicamente entrava para dirigir os índios a serviço dos seus próprios empreendimentos, e não dos índios. Basicamente, eles levavam adiante partes de tribos, de nações, à guerra contra outras nações, ajudando a dizimação geral dos índios, vamos dizer assim. E o objetivo era o quê? O negócio em favor do branco, seja coleta de drogas de sertão, seja coleta de outras riquezas naturais, mas o empreendimento visava predominantemente o branco empreendedor às custas dos trabalhos, da exploração, da dominação e da escravidão dos outros. O cunhadismo teve grande relevância e até o século XVIII ele era, em XIX até mesmo, chegou a ser importado uma forma de dominação estritamente específica, diversa, aparentemente atribuindo parte do poder e da acumulação ao próprio índio, mas de fato, a sua maior passagem, colocando as coisas a favor do bandeirante, do branco europeu, ou já do que é descendente do mameluco que já é descendente, mas que não atua em favor do índio, mas sim em proveito da coroa portuguesa. Tudo isso foi minando as sociedades indígenas, mais esse elemento, cunhadismo, né, que desrespeita, na maior parte, a liberdade, a terra e a autodeterminação dos índios, e se põe como um elemento de dominação e de acumulação de riqueza à custa de outrem. Mas um outro tipo ainda de tragédia foi muito intensificada sobre o índio, né? Trata-se de, no século XIX, surgiu a colonização europeia aqui no Brasil, né? Todos conhecemos as
migração, colonização branca, na forma de um projeto governamental para substituir os escravos, para alijá-los e deixá-los na Rua da Amargura, a serviço da ordem burguesa que estava começando a se instalar no Brasil. Mas o que temos aí nesse momento é uma espécie de ressurgimento de caçadores de índio. Em grande parte surgiram os bugreiros no Brasil. Esses bugreiros, então, iam na frente, na fronteira agrícola, para exterminar as tribos não dóceis, não? As tribos que defendiam o seu direito à sua autodeterminação e fizeram muito estrago em várias regiões do Brasil, sobretudo Mato Grosso, a ponto de nós termos até que louvar, né, a intervenção de Rondon, não? Porque Rondon pelo menos impediu que acabasse com o resto dos índios. Esses bugreiros foram refreados pela atuação de alguns militares a mando dos SPI, né, Serviço de Proteção Índia, que se iniciou no começo do século XIX. Mas também não funcionou direito, também se transformou em boa parte num antro de corrupção, mas criou esse modus operandi, né, que ainda temos até hoje da aldeia controlada pelo serviço de atuação sobre os índios, que infelizmente é pouco competente, foi pouco competente, estava embrenhado de corrupção e foi substituído depois todos nós conhecemos, está até hoje a FUNAI. Mas o que nós queremos então frisar? Repetir a mesma pergunta. E esses que escaparam dos bugreiros muito mal, né, que conseguiram minimamente sobreviver mesmo sob a ação do SPI e da FUNAI, e que estão aí brigando por suas demarcações de terra, brigando aí pela sua liberdade de dirigir ainda em algum nível a sua própria vida, que estão aí contribuindo para a produção de vários produtos derivados das drogas do sertão, vamos dizer assim, e que estão aqui hoje ainda, alguns se identificando como descendentes de índios, outros não. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, temos uma aldeia no centro da cidade de São Paulo, não? Pico do Jaraguá. Mas os índios, qual o drama desses índios aqui, né? Bom, em quem vocês votariam? Votariam no candidato que se apresenta bem, que fala melhor, que é bonitinho, que tem um layout agradável, que se diz índio, né? Ainda se diz índio, assume isso, ser índio. Quem é esse, né? Candidato? Quem será o candidato? Ou alguém que diz que vai proteger os índios? Quem será esse protetor dos índios? Ou protetor daquele índio invisível? Boa parte da população brasileira é descendente desse índio, que embora seja etnicamente reconhecível, decifrável, praticamente não tem um cotidiano indígena. Ou mesmo aqui em São Paulo, como vemos, alguns das reservas do Jaraguá, a duras penas conseguem minimamente se manter como índio. Em quem eles votarão? Vão votar no partido A, partido B, partido C, não? Pouco ou nada tem a ver com eles no momento, e que negam essa história, ignoram que boa parte desses índios tolhidos por essa história que nós falamos são os favelados,
são os moradores de rua. Bom, é de se pensar, né? Na minha opinião, deveríamos apostar, sugerir que esse tipo de brasileiro da macro brasilidade, da macro história, esse tipo de brasileiro da raça mor, indígena, descendente dela, deveria procurar gente que defende os seus interesses, próximos desses interesses que foram a história. Por exemplo, a terra. Por exemplo, a terra, assim como enquanto não terreno de propriedade privada só, mas enquanto comunidade de uma sociedade que é comunitária, mas nos níveis que possibilitem a sobrevivência desse contingente que ainda existe e ainda tem alguma vinculação com a tradição indígena. Não creio que a maioria dos partidos sequer toca nessa questão. Os partidos oficiais que participam das eleições. Deixar um pouco de lado o índio, vamos falar do negro, né? Que esse tem mais ainda motivos para votar e votar bem e baseado na história, não em propaganda política apressada, mal feita e muitas vezes ludibriando o eleitor. O negro tem um passado, como todos sabem, durante toda a trajetória de ser escravizado, de ser arrancado do seu lugar, né, de origem na África, seja em que lugar da África for, e ser trazido grosseiramente para o Brasil, violentadamente como escravizado. Essa é a trajetória de sofrimento geral. Só isso já deveria dar para o negro a referência de que ele não pode votar em candidatos que não contemplem a situação deixada por esse tipo de exploração para os negros. Só isso deveria deixar para os negros e para quem aposta na causa negra, os brancos pobres primeiramente, os demais que se solidarizam, não votarem candidatos que não tem nada a oferecer. Candidatos que às vezes fazem uma proposta que são insultos à inteligência. Não vou falar para não me envolver nesse clima de disputa que está havendo em algumas aulas aqui, que não acrescenta nada. Mas, por favor, esse negro que por 400 anos ficou nessa, era reposto, por se tinha uma vida útil em torno de 15, 20 anos, era reposto como escravo, então logo morria. Esse tem a contradição maior com o sistema ao longo do tempo e hoje, porque são descendentes de favelados, são favelados que são descendentes desses negros que sobreviveram a duras penas. Quer dizer, a tragédia maior do negro é a reiteração da escravidão, não é? A tragédia maior do negro era mesmo que mudasse a posição dentro da escravidão, era continuar escravo. E a tragédia maior é que mesmo quando conseguia comprar a alforria, não era aceito normalmente quanto um cidadão. Um forro, um preto forro, não era aceito. Era ignorado em vários níveis, assim como o negro de hoje é ignorado em vários níveis, mas de forma light, de forma doce, de forma a parecer que ele é igual ao outro. Ele muitas vezes acredita nisso. Mas o que nós queremos frisar, pegar 3 grandes tragédias para o negro, também para tentar demonstrar para vocês que mais do que merecer essas reivindicações básicas, que são resultado da sua escravização ao longo da história, a luta por isso é resultado, sim, mostrar que o quanto ainda tem de incompreensão a respeito. Tem gente, por exemplo, que é contra a cota e nunca perguntou porque no Brasil
a maioria dos negros que existem hoje, a maioria, já deveria ter sido libertado 20 anos antes da abolição da escravatura. Nem passou pela cabeça isso. Fica pensando que fica discutindo aspectos irrelevantes e não sabe, por exemplo, que em 1831, quando o Brasil fez um acordo com a Inglaterra para que houvesse o reconhecimento da independência brasileira, não vamos discutir muito isso, mas só situar o problema, o Brasil acenou que sim, falou que libertaria todos os escravos que entrassem no Brasil a partir de 1831. Vejam bem, nossa abolição oficial foi oficializada em 1888. Então, 50 anos antes foi prometido que a partir daquela data, de fato, os negros seriam livres, com algumas nuances, né? Ou seja, eles poderiam ser retidos temporariamente aqui e devolvidos para a África. Ou ainda retornar ao Brasil se quisessem. Mas vejam, não poderiam ser escravos. O que a história fez? O que o governo de Portugal fez? O que os brancos em conjunto fizeram? Tornaram isso uma letra morta. Não levaram isso adiante. Aliás, quando o embaixador brasileiro, na ocasião, em Inglaterra, estava lá, assinando esse bendito acordo, os irmãos lá, o argentino, falou, mas como vocês vão fazer isso? Tudo no Brasil é tocado a escravidão? Vocês não fazem nada? Só aproveita a exploração da outra raça? O embaixador brasileiro falou assim, não, mas isso não é, pensa que isso é verdade. Isso é só para inglês ver. É daí que vem esse ditado, que até hoje ainda usamos, né? Não, isso aqui é para inglês ver, não é para valer isso aqui. Isso aqui é só para ludibriar a autoridade inglesa. Eu não vou entrar em detalhes maiores, porque senão a gente vai contar muito dessa história e não vai dar tempo para fazer a live. Mas veja, se você considerar 1888 menos 1831, você tem um interregno aí de quase 50 anos. Nesse tempo, 555 mil escravizados entraram no Brasil e deveriam ter sido libertados pelo acordo que o próprio Brasil assinou com a Inglaterra. Ou seja, se houvesse uma pesquisa séria, seria difícil encontrar um negro, né, o descendente de negro no Brasil, até branco pobre, que já não deveria ter sido libertado há 50 anos. E não, então, passado por 50 anos a mais escravidão. Como que é que uma pessoa em sã consciência pode ser contra as cotas raciais e sociais que se apresentam como indenização parcial de todo o desenvolvimento da escravidão, que é um crime de lesa majestade, e achar que o negro tripudia com isso, que o negro se beneficia com isso? Se os negros em conjunto perderam mais de 50 anos da sua vida trabalhando como escravos. Para inglês ver, às vezes encontramos isso, essas frases soltas. Isso aqui não é nada não, é só para inglês ver. Onde começou esse inglês ver? Nas costas da nossa gente. Quer dizer que nós poderíamos ter um país muito melhor, muito mais desenvolvido, com mais negros em desenvolvimento, com posições de destaque, de crescimento econômico, político, cultural. Sim. E quem que nos roubou isso? O mercantilismo português. A aristocracia portuguesa e brasileira.
senhores de engenho, senhores de escravos. Quer dizer, é tirado de um povo 50 anos de vida, de possibilidades, de realizações, de avanços. Quer dizer que muitos daqueles favelados que estão lá hoje, no Glicério, no Paraisópolis, lá no Rio, né? Na Rocinha, quer dizer que eles não deveriam estar lá, nem seus pais, nem seus avós. E aí, em quem que nós vamos votar? Nós vamos votar nos que ignoram completamente isso? Naqueles que fazem questão de ignorar que a nossa vida foi roubada? Nós vamos votar naqueles que se vestem bem, são bonitinhos, são branquinhos? Ou vamos votar no preto, porque é o preto? Ah, ele é preto. Não tem negro de alma branca? Não tem preto de alma branca? Não tem gente que se diz negro, mas nunca vemos sequer auxiliar seu companheiro a ser mais conhecedor da própria história? Nem isso faz. Essa foi a primeira grande tragédia que eu separei, que tem várias outras, né? Que mais do que dariam legitimidade para aquelas pessoas radicais, não precisa ser radicais, mas pelo menos minimamente coerentes em cobrar da história indenizações, em cobrar da história melhorias, em cobrar especialmente da história a elevação do seu status, da sua condição de vida. Veja, não é só contemplar o preto e nem é só o preto que sofre nesse mundo, mas é sobretudo levar em conta que é quem foi estritamente mais prejudicado, mais explorado, mais dominado e que merece uma indenização adequada. Não devemos falar em cotas, porque cotas é muito maior, porque temos que falar em cotas entendendo que o espírito da cota não é necessariamente a indenização completa. O negro sofre muito mais do que isso para receber uma cotinha de nada e ainda ser contestado pelos racistas. Eu queria que vocês se preparassem agora para as outras, né? Os negros, esses 550 mil escravizados, se transformaram em milhões. Quase ninguém voltou para a África. É isso, essa injustiça de 1831, vamos dizer assim, que era justiça do ponto de vista jurídico, ou seja, os negros eram livres, porém escravizados, é que deu ao grandioso advogado negro de São Paulo, filho de escravos, a grande força para libertar 500 escravos na sua vida. Durante 500 anos, o filho de Luísa Marim, aqui em São Paulo, ganhou causas em favor dos escravizados. É ele que falava sempre: quando um negro se levanta contra um senhor, isso não é crime. Isso é um auto de defesa, direito de defesa. Porque ele não é escravizado. Ele é um homem livre, reescravizado. É isso que tornou muito claro também que Luiz Gama, esse, né, filho de Marim, fosse um homem tão popular que em São Paulo, vejam bem, São Paulo, do século XIX,
bem antes, né, da abolição, que o Luiz Gama nem viu. No enterro do Luiz Gama, que saiu mais ou menos de onde é o cemitério lá da Quarta Parada, ele foi enterrado no Araçá, do outro lado da cidade, né? Portanto, um cortejo, hein, em São Paulo, provinciana. 10.000 pessoas acompanharam esse féretro. Vejam bem, 550 mil reis escravizados. A maioria dos nossos antepassados está aí. E nós tivemos a nossa vida atrasada nesses termos em 50 anos. Por quê? Porque quando veio a abolição mesmo, né, a abolição da escravatura, quando os nossos antepassados conquistaram essa abolição da escravatura, quer dizer, muita vida já tinha se esvaído, né? E muitos outros foram tardiamente libertados e inseridos na vida nacional com toda a problemática da primeira abolição, que jogou o negro na Rua da Amargura para enfrentando a concorrência do imigrante estrangeiro, principalmente dos europeus cristãos. Bom, a segunda grande tragédia, por favor, pense então, associem Luiz Gama, 7 de abril, né, de 1831, né, a rua 7 de abril aqui em São Paulo, associem isso ao descaso, à displicência, ao horror de escravizar quem já era livre, e o governo brasileiro nunca tomou uma providência para repatriar os africanos e aos poucos foi soltando e vendendo aqueles 550 mil como escravos de fato. É assim. Chegamos até a abolição. Uma outra grande tragédia, então, é a primeira abolição. Vamos parar aí, né? Certo? Não precisamos de muito exemplo. Que poderia abordar o que aconteceu no Rio Grande do Sul como extremo também. No Capão da Traição, 600 soldados farroupilhas negros foram massacrados a pedido do exército brasileiro para que eles não ingressassem, como era a promessa, no exército brasileiro e ascendessem e ocupassem suas devidas patentes. Mas essa não vão trabalhar hoje. Eu queria que vocês levassem em conta que a abolição foi quase que uma comédia. Por quê? A maioria dos negros já tinham conquistado a sua própria abolição, comprado sua alforria. Se restavam por volta de 400 mil. Isso resultava da resistência enorme, vejam, o Brasil, para pôr fim ao tráfico de escravos, cessação daquela entrada de negros escravizados que já deviam ser imediatamente libertados. O Brasil só fez isso por conta da pressão da Inglaterra, que começou a fundar o navio brasileiro através do Bill Aberdeen. Ora, o que nós temos? A escravidão da abolição, a cessação, é uma comédia. Como que você vai jogar na rua 400 mil, 500 mil escravizados sem o mínimo recurso? Sem nada. Que abolição esses daí vão ter? Que tipo de sociedade que eles vão enfrentar? Como sobreviverão? Como vão ingressar niveladamente na sociedade nacional? Que é isso? Isso é ódio excessivo? É medo? É insegurança? E se você tem tudo isso porque praticou a escravidão contra o outro, você ainda vai puni-lo não dando sequer benefício para a inserção, para melhor inserção?
Essa é a grande comédia. Cadê os descendentes da primeira abolição? Estão aqui, ganhando baixíssimos salários, frequentando as piores escolas. Estão aqui na Rua da Amargura. Quer dizer, a situação minimamente melhorou para esses egressos da primeira abolição, quando o movimento negro conseguiu na época, né, conseguiu uma audiência com Vargas e ele solicitou aos empresários, vejam só, solicitou que contratassem os negros pelo menos como chão de fábrica. Para quem fora quase 400 anos escravizado. E foi atirado na Rua da Amargura. Santo Deus, ganhar uma esmola dessa? Aqueles que construíram a nação, juntamente com os índios e com o branco pobre que veio depois, isso é humilhante. E nem assim até hoje é respeitado à risca. Porque se você for nas empresas, você vai ver que a maioria dos trabalhadores num país de negros nem sempre é negra. Em quem devemos votar? Nós que somos descendentes dos 555 mil, pelo menos 555 mil, escravizados que já eram livres e que continuaram escravos por mais 50 anos. Em quem devemos votar? Nós que viemos da primeira abolição, que enfrentamos no mercado de trabalho a predileção pelo imigrante e o rejeitamento, o sucateamento do negro em geral, que foi acusado de vagabundo, preguiçoso e foi posta a polícia no seu encalço. Em quem devemos votar? Em negro só porque é negro? Só porque tem a cor preta? Porque tem a pele preta? É neste que devemos votar? Ou procurar quem tem coerência, quem obedece, quem defende a nossa causa? Qual que é a nossa causa? Ainda é da igualdade racial. E ainda é da redistribuição de renda, da melhoria da sociedade para os negros, que construíram essa sociedade e que carregam ela ainda hoje. Vamos ver um pouco da tragédia do branco pobre na história. Cadê o branco pobre? Bom, o branco pobre, né, não era muito grande a sua população no Brasil colônia, porque a maior parte dos brancos que vinham para o Brasil não eram tão pobres assim. Quer dizer, havia aquele que herdava o latifúndio e recebia a sesmaria, que dividia em latifúndios, que dividia em várias áreas de arrendamento, né, no meio rural, por exemplo. E ali, até que brancos não ricos, né, chegavam a compor o censo brasileiro. Mas há que se tratar que a maioria, então, como já dissemos, né, no século XVI, suas terras eram cultivadas já por negros e por índios, né? Naquele esquema do cunhadismo que eu já falei, naquele esquema da escravidão pelas guerras justas que eu já falei. Mas o foco de brancos mais pobre da colônia provavelmente era dado por aqueles faisqueiros de ouro, né? Aqueles que tentavam ouro de aluvião em várias regiões. Sabe-se também que na região das Minas Gerais, onde foram descobertos os grandes veios, ali a população que de início correu para lá era bastante pobre. E o branco pobre, esse branco pobre, que inclusive em parte veio de Portugal, quando a descoberta dessas minas, ele enfrentou a concorrência voraz do grande branco,
que comprava a data, a grande mina, e que escravizava os negros, e que concorria enormemente então com o pobre faiscador, né? Minerador. Ora, temos aí um episódio primeiro de uma violência sem igual contra esses menos favorecidos brancos, no episódio da Guerra dos Emboabas. Emboabas, né? Aquele que vem de fora, aquele que não é daqui, naquela época. E temos aí que, então, foram chutados, foram mortos, em grande parte, tiveram essa violência, não tiveram acesso à condição de donatário das minas. Só podiam, quando muito, ter acesso enquanto mineradores a serviço do maior, do dono da data, do dono da mina. Só podiam ser garimpeiros, garimpar coisa pequena. Ou seja, foram banidos para outros lugares, né, das Minas Gerais. Muitos, inclusive, foram descobrir outras minas em outros locais. Mas o que importa aqui é que boa parte da população branca mesmo da colônia foi excluída, empobreceu veementemente e teve que suportar então pressão e repressão. Por favor, não é uma situação tal e qual a do negro nem a do índio, mas também é uma situação muito indigesta, muito sofredora, muito exploradora, muito dominadora. E o branco, então, pobre, se consolidou aí. O branco pobre vai sofrer outra tragédia, outra exploração de grande porte, quando se deu a ocupação das terras, né, principalmente com o século XIX e XX principalmente, quando a pequena propriedade da fronteira agrícola foi absorvida pelo grande capital que especulava com a terra, né? Estava esperando a melhor ocasião para a sua realização e tomava assim, tirava assim a possibilidade de desenvolvimento dos pobres, dos brancos pobres, dos negros mesmo pobres, e o que era urgente para todos, para dar conta da pobreza desse segmento, que fluía para os grandes centros, né? Ia ser população urbana excedente nas grandes capitais, São Paulo e Rio de Janeiro. O que era necessário por volta dos anos 50, os anos 40, 50, 60 até, era a realização de uma reforma agrária que contemplasse esse excedente de pessoal que trabalhava para morrer de fome, os fazendeiros no Nordeste, pro Mato Grosso, Minas, interior de São Paulo, e que teriam então a possibilidade de se implantar sua colônia própria e receber, ajudar a criar um mercado nacional e trocar sua produção agropecuária, não assim não de milhões e milhões de hectares, milhares e milhares de hectares de soja, não, dividir isso entre a população que teria então seu ganha-pão e teria um padrão de vida elevado. E quem poderia ter sido incorporado os projetos de reforma agrária saíssem do papel? E se a repressão contra as invasões, não, as ocupações necessárias para promover o desenvolvimento nacional tivessem sido realizadas, não foram. Então hoje temos um séquito aí, né, na favelização. As cidades também tem muito branco pobre, também tem muita gente expulsa do campo, também tem gente que nunca recebeu um quinhão também tem gente que enfrentou a força do latifúndio. O branco pobre participa aí dessa saga do negro e do índio, ou seja, foi rebaixado pelo capital,
foi tirado para mera especulação. Um dia que eu falei para vocês da lei do boi, né? Aquilo era falta de senso completa, financiar com cota, filho de fazendeiro. Enquanto isso, nem reforma agrária para os pobres. Ora, o que nós falamos? Nós falamos então que esse branco, descendente de branco pobre, o que deverá fazer? Votar nos latifundiários? Na UDR? Votar nos grandes produtores de soja que conquistaram a ampliação do latifúndio à custa da não realização da reforma agrária para os brancos pobres, sobretudo? O que vai fazer o branco pobre? Vai para a urna aceitar os representantes do governo atual que patrocinam queimadas no campo? É isso? Grandes queimadas? Ah, tem a época, tem a época de renovação das passagens, mas isso é excesso, passou. Renovação das passagens, passou e muito. Bom, eu espero que vocês perceberam, né, que as eleições têm que ter sentido para a gente. Vidas negras importam, né, nós vimos batendo nessa tecla, mas vidas negras importam nas eleições também. E vidas negras importam para que a gente recupere minimamente indenizações que não são devidas há séculos. E vidas brancas importam. Precisamos da reforma agrária para todos, mas principalmente para o branco. Prover uma reforma. Isso não. A produtividade da soja. Não é questão de produtividade da soja, é questão de desenvolvimento humano. É questão de possibilitar que as pessoas tenham um ganha-pão e que tenham um ganha-pão permanente. Que elas sejam assistidas pelos institutos rurais. Por que sua grande propriedade é? Que elas sejam acompanhadas nessa trajetória. E que se torne... Na Holanda tem minifúndio, que o cara mora no meio rural e estuda na universidade. E ele tem uma produtividade altíssima. Ele não é um caipirão, porque mora no campo. Mas por que tem que ser concentrado? Por que tem que ser o agro, mais para poucos? Vidas brancas importam e precisam de reforma agrária. Não caia nessa de falar que isso é atraso. Isso é caipirice, é fora da medida, é superado pela história. A produtividade que nos trouxe, esse excesso de produtividade agropecuária, traz problemas ecológicos terríveis. Traz as queimadas em profusão. Bom, fazer um balanço agora, né? E sugerir claramente para que descendentes de índios, não simplesmente especificamente índios, mas já convivendo nos grandes centros, mas que guardam esse traço de alinhamento com a descendência indígena, descendente de negros, todos 57% quase, né? Negros, brancos pobres, grande percentual, próximo de 45% da população brasileira, que tem um motivo para votar, se é que querem votar. Que tem um motivo para votar, não referendando o que fizeram consigo. Não referendando a sua própria autodestruição. Quer dizer, dizendo não. Vidas brancas importam, vidas indígenas importam, vidas negras importam, mas em que sentido? No sentido de estabelecer nossos interesses e nossas necessidades. Não nos levemos pelas aparências. Não aceitemos que simplesmente tem que votar num candidato preto. Ele defende a causa, a nossa causa. Ele defende as indenizações de praxe, ou até mesmo
as grandes correções e os índios. Para os índios há uma proposta bolada na França que é originalíssima, que é o remembramento. Ou seja, o remembramento visa reconstituir para os descendentes de índio, que tem extensão e continuidade na comunidade também, se assim o desejarem, a densidade demográfica original do Brasil, né? Ou seja, uma tribo ocupava um determinado território, qual que era a densidade demográfica dessa tribo lá? Ou uma aldeia? Por que esse não é o espírito da devolução? Por que tem que ser via FUNAI dominando os índios, impedindo o direito básico de qualquer raça no mundo, que é a liberdade, a terra e a autodeterminação? A FUNAI indígena já demonstrou, né? O que fez? Qual que é o balanço que ela tem? Rondon salvou os índios? É provável que sim, se não tivesse o SPI. Mas salvou e ficou o quê? Já ficou em encaminhamento para ele se dirigir para o mercado de trabalho, sua formação nesse sentido. E que muita gente acha que essa é a solução da causa indígena, não respeitando o povo indígena, a etnia indígena. Estão aí mais de 10 mil anos. Cotas raciais para os índios também, sociais. Também eles fazem parte desse grande flagelo. Remembramento. Quem discutir em torno dessas coisas, né, no caso dos índios que nós falamos, quem discutir em termos de cotas de raças sociais, concursos públicos com cotas raciais e sociais, cotas na pós-graduação, eu acho que é um defensor das causas negras. Quem for contra o racismo e a discriminação abertamente, quem defender que a igualdade racial abertamente, mas não com devaneios, com ilusões fantásticas, fugas da realidade, mas com a luta efetiva, por mecanismos que possibilitem aos poucos isso, quem fizer tudo isso, quem entender que a temática principal do branco é a pobreza gerada pelo êxodo rural, pela miséria que se criou nos grandes centros, aí sim estará falando em nome de usar as eleições para melhorar minimamente a condição histórica desses cidadãos. Obrigado, acho que o papo é esse. Não valeria muito incumpridar isso. Eu gostaria que vocês pensassem muito em eleição, não é simplesmente um ato de bravura nacional, uma época de lutar pelo encaminhamento dos seus interesses e necessidades, de corrigir minimamente o que a história fez com todos nós. Muito obrigado.